Bom, pessoal, hoje vamos começar a projetar o sistema de esgoto e o sistema de drenagem. Tá? Ambos sistemas são um pouco diferentes e também são um pouco similares. Para isso, precisamos de uma fórmula. A fórmula que vimos seria esta de aqui. É a fórmula de Manning. Essa fórmula de Manning ela é usada para rios, a fórmula de Manning é usada para canais, para tubos, é usada para tudo. Eu tenho minhas ressalvas para a fórmula de Manning, eu fiz um artigo refutando a fórmula de Manning, que também está no meu canal. Tá? Mas agora vamos assumir que a fórmula de Manning está totalmente certa, que os últimos 160 anos foi assumido assim. Então, a fórmula de Manning é vazal igual a área divide entre o número de Manning, que é um número em função da rugosidade, R, que seria raio hidráulico, a 2/3, e I, que seria a declividade do terreno. Isso você vê nas aulas práticas, vimos nas aulas práticas, usamos também um software chamado H-Canales para resolver isso. Tá? Eu não estou esquecendo do H-Canales. Tá? Então, agora, esta aula vai ser um pouco direcionada à pesquisa. Tá? Então, vazal. Para projetar, aqui temos vazal, aqui N de Manning. N fica em função do número, do tipo de material. Então podemos descartar. Ai, que é o ponto que eu quero falar? Bom. Bom, vamos colocar aqui uma rua. Melhor coloco uma rua, coloco uma casa, coloco outra casa, coloco outra casa. Aí eu tenho que projetar o esgoto. Que dados eu vou ter? Aqui tem fácil. Eu sei a declividade do terreno. Tá? Então aqui eu tenho a declividade do terreno. Eu só posso tirar do Google Maps, do Google Earth. Né? O Google Earth não está tão bom o Google Earth para ser uma topografia, dá para fazer um trabalho acadêmico, mas teríamos que mandar fazer uma topografia para poder usar. Um aproximado o Google Earth poderia dar. Né? Aqui, Vila Madalena. Então, aqui inseri toda a topografia, mas feita por satélite. Tá? O INPE ela tem outro tipo de topografia, é uma topografia feita por avião que tira fotos. Então, academicamente podemos usar. Olhem aqui, a mausinha, ela fala elevação 756 metros. Troco aqui 761. É uma variação de 4 metros. Aqui 743, aqui 756. A Vila Madalena tem essas variações bem grandonas. Tá? É uma boa declividade. Então, um dado sempre é dado, dados, seria a declividade. Declividade é um dado que sempre vamos ter. Não podemos mexer com a declividade. Por quê? Olhem toda essa topografia. Toda a água vai descer no sentido da topografia. Eu posso fazer no outro sentido. Eu posso mexer nas ruas. Eu posso cavar. Mas eu vou cavar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros. Então, é possível sim mexer nas declividades. Que o tubo numa rua vá no sentido contrário, sim. Só que vou afundar muito. Então,
se eu quiser fazer que o tubo vá em sentido contrário, aqui eu vou afundar muito. E se afundei esse, o próximo trecho eu vou afundar mais. Então, só no pior dos casos, aí a topografia tem que ser mudada. Bom, não a topografia, sino o sentido do tubo em função da topografia. Ele sempre é paralelo. Eu poderia mudar um pouco? Sim, mas não fica bem, tá? Ou seja, tem certas declividades mínimas, tem certos valores. E a mesma manutenção, se você muda aqui a profundidade muda. E aqui o de em cima vai mudar também. Aí o próximo trecho eu vou ter uma declividade mínima. Agora já afundei aqui e vou seguir afundando. Então, para poder projetar de uma forma coerente, a minha declividade tem que ir paralela com a topografia. Então, topografia é um dado, tá? Não podemos mexer. Podemos mexer. Então, um dado seria a declividade. Então, este I seria a declividade, sempre vai ser dado para nosso projeto de esgoto. Agora vamos N. O valor de N também ele sempre vai ser dado. De que material que eu vou projetar? Eu vou projetar de PVC? Eu vou projetar de concreto? A resposta é de PVC. E por que não de concreto? Bom, a terra ela fica mexendo. Tem tremores na terra, pequenos tremores, passa ônibus, não sei, gente está pulando, tem gente jogando, tem vento. Então, um tubo de concreto, ele é muito rígido. E ele quebra e contamina um pouco. Aí sai um pouco de água sempre dos esgotos contaminando. Já o tubo de PVC, ele é melhor, tá? É um pouco mais flexível. Um pouco mais. Outro, o escoamento num tubo de cimento, ele é mais devagar, porque tem muita rugosidade. Já no tubo de PVC, é praticamente liso, é como se fosse de vidro. Então a declividade está pronta e o N também está praticamente pronto, que seria um PVC. Já se eu estiver fazendo um bueiro de estrada, por exemplo, o bueiro de estrada precisa ser até de aço. Tem outros que são de concreto armado, outros de aço. Então, para casos um pouco mais especiais, né, seria outro material. Porém, nos três casos, o N vai ser dado. Então, N é um valor dado. Bom, então já que temos declividade, já temos N, que outro valor teríamos aqui? Q. Temos a vazal Q. A vazal é um valor já dado? Vamos tirar esse daqui. A vazal é um valor dado? A vazal é um valor dado. Mas de onde que tiro a vazal? Do cocô das pessoas. Sim. E como sei quanto cocô faz a pessoa? Desculpe, professor. Bom, num prédio tem um certo número de pessoas. Tá? Esse número de pessoas toma banho, bebe água, lava as coisas. E quando recebeu a água potável, o número de pessoas recebeu 200 litros habitante dia. E significa que vai usar 200 litros habitante dia e significa que vai jogar no esgoto 200 litros habitante dia. Mas, professor, não uso 200. Mas a casa, as plantinhas, o teu carro, você, a tua roupa, o teu chuveiro,
E, bom, a água que você bebe é 2, 3 litros, né? Aí depois você vai lá e faz xixi em outro lugar. Mas, para aspectos de projeto, os 200 litros, dependendo da cidade, né? Uma cidade grande, 200 litros, outra pode ir de 150 a 200. Aqui no Brasil eu vi até uma fórmula, falava 232. Então, temos que ver as pessoas fazendo cocô. E como sei o número de pessoas? O número de pessoas, temos que ver. Nosso projeto vai ser para 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Sempre tem uma. Chama período de retorno que eu vou projetar meu projeto. Então tem o censo para saber o número de pessoas. Aí, bairro, Vila Madalena, a densidade populacional. Vamos ver. Densidade populacional. Vila Madalena. Temos população estimada, habitantes por quilômetro quadrado. Bom, aqui não é 17 habitantes em 1 km², tá? Mas aí temos os dados do IBGE, né? Que ele vai falar uma população estimada, né? Ou seja, os municípios, trabalho, rendimento, tudo por bairros, aqui sabemos quanto que vai dar. Então, é uma informação dada. Tá? É que hoje a aula não é sobre os dados, é sobre a fórmula. Então, obtemos os dados do IBGE, né, ou de algum outro lugar. Vemos em 20 anos, 30 anos, quantas pessoas vamos ter e multiplicamos por 200, que seria o consumo. Aí temos outros coeficientes de máximo diário, máximo. Mas é um dado. A vazal, o que sai daqui, é um valor que é dado. Então, sempre vão ser dados estes 3 valores: declividade, Manning e vazal. Então, o que nos faltaria? Declividade, Manning, vazal. A seria a área molhada do tubo. R é raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado. Então, se eu colocar a geometria de um lado, eu estou colocando os dados QN, raiz de I de um lado, e outro lado eu vou colocar a geometria, área molhada, A 5/3, sobre P a 2/3. Aí eu poderia determinar a área molhada só se tiver o perímetro molhado. Mas se determina o perímetro molhado só se tiver a área molhada. Não entende? Bom, aqui temos um tubo com uma seção transversal, uma seção molhada. Então, o tubo tem uma certa altura. Então, como eu consigo determinar a área molhada e o perímetro molhado ao mesmo tempo? Preciso a altura do tubo. Mas eu não tenho essa altura do tubo. Isso que estou procurando. Esse Y tem que ser 80% ou 75%, dependendo da norma, da altura do diâmetro do tubo, para garantir que seja um tubo, que esteja funcionando como tubo, precisa um 75%. Mas como eu vou achar esse valor Y? Eu precisaria da área e do perímetro, porque as duas estão vinculadas. Então, se eu falo, tem perímetro molhado de tanto. Se tem perímetro, que eu já sei o diâmetro, já sei o Y. Ou seja, não tem como saber a área e o perímetro, neste caso. Área e perímetro, a área molhada é π vezes menos seno. Vou fazer um outro negocinho para poder enxergar isso melhor. Tá?
que não estou me fazendo entender. Bom, eu vou usar esta primeira fórmula. Tá? Vazão vai ser igual a área molhada. A área molhada seria este valor. A área, ela é feita inventando, imaginando um ângulo do nível da água. Ou seja, a água, eu imagino uma altura. Aí, do ponto central, eu vou imaginar duas linhas do centro até a altura de água. E esse ângulo vai ser meu ângulo θ em radianos. Tá? Então, para determinar a área, eu preciso esse ângulo θ imaginário. Esse ângulo θ imaginário é igual a 2 vezes arcosseno de 1 menos 2y sobre d. Ou seja, tendo y, eu tenho θ. Y e d, eu já tenho θ. Então, preciso esses dois valores. O diâmetro, não sei. Eu tenho que chutar diâmetro e verificar se o y ficou em 3/4. Se não deu certo, chuto um diâmetro maior e verifico 3/4. Não deu certo, chuto um diâmetro maior e verifico o y menor que 3/4. Ah, aí deu certo. Aí determino meu θ. Então, tendo θ, já posso fazer tudo. Agora vamos, a área fica em função de θ. Π menos seno de θ, diâmetro quadrado sobre 8. Aqui coloco N embaixo. Agora, raio hidráulico vai ser a área elevado a 2/3 que divido entre o perímetro elevado a 2/3. E o perímetro vai ser este de aqui, perímetro molhado. Coloco o perímetro e também vou elevar a 2/3. Pode ser. Aí finalmente tem a declividade a 1/2. Então, para poder criar uma fórmula direta para achar o θ, não consigo. Porque aqui é elevado a 2/3, aqui é elevado a 2/3, aqui não é elevado a 2/3. Né? O θ aqui, o θ vai ser elevado a 2/3. Aqui o θ também e aqui não. Eu tentei de muitas formas, mas dá uma equação quíntica. Porque aqui, bom, é uma 2/3, aqui seria 3/3, né? 1 é igual a 3/3. Então, multiplicando por aqui a área, vai dar 5/3 e o perímetro 2/3. Isso, no final de contas, tentando achar uma fórmula direta, não consigo porque é uma equação quíntica e não tem Bhaskara elevado a quinta. Tem para certos casos, mas para este caso em específico, não tenho Bhaskara elevado a quinta. Então, como que o software resolve? Chama tentativa-erro. O software, ele vai chutar aí um θ igual a 2. θ igual a 2, θ igual a 2, θ igual a 2, multiplica pela declividade, divide entre n e verifica se o que deu igual, não deu igual. Então, θ igual a 2,5. Substitui, que não deu certo. θ igual a 3. Substitui, verifica. Agora ultrapassou. Então,
2,8. E assim vai iterando, itera, tentativa, erro, itera, itera. Tem fórmulas que faz no Excel, tem o software que faz das calculadoras TI, Texas Instruments e das HP, mas é um sistema iterativo. Então, para resolver o caso mais comum aqui, o caso mais comum de cálculo de drenagem é um cálculo iterativo. Eu vou ter que tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. E isso não é nada demais. Só que numa rede de esgoto eu vou ter 50, 60, 70 trechos. E eu vou ter que calcular o primeiro, o segundo trecho, o terceiro trecho. E se eu errei num trecho, eu vou ter que recalcular o primeiro trecho. E aí recalcular todos os outros trechos manualmente no Excel. Então, esse cálculo não fica impossível, mas fica demorado. Tá? Então, esse cálculo iterativo, quando eu estiver fazendo aí cada rua, cada trecho, cada subtrecho tem que ser calculado. Se eu modificar um trecho, uma declividade, uma vazão, alguma coisa, eu tenho que recalcular tudo isso. No Excel não consigo vincular um com o outro porque cada resposta é iterativa. Se mudei uma, eu tenho que reiterar absolutamente todos os trechos. Aí eu notei isso. Então, eu criei este artigo para criar uma fórmula não que resolva, mas que fique perto o suficiente de resolver, de tal forma que o Excel consiga vincular esse valor. Então, o Excel vinculando economiza um monte de tempo. Então, esta seria a fórmula. Eu peguei todos os lados da geometria, coloquei aqui na direita, coloquei todos os dados na esquerda. Então, a área elevado a 5/3 e o perímetro elevado a 2/3, eu vou achar uma relação para estes dois valores. Tá? Acho uma relação para estes, uma equação para estes dois. E com isso eu vou conseguir resolver. Não resolver, mas eu vou ficar tão perto de resolver que praticamente eu vou resolver. Então aqui temos as fórmulas de área, temos as fórmulas de perímetro e o método. Bom, o procedimento utilizado foi localizar todos os valores geométricos da fórmula de Manning para um lado e plotar as variáveis remanescentes nos valores y sobre d igual a 0 até 0,75. Então eu plotei estes valores de aqui. Área sobre perímetro numa área unitária. Justo recuperei meu arquivo aqui. Coloquei ângulo, outro ângulo, outro ângulo, 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 ângulo. Aí determinei a área unitária, perímetro unitário, largura, todas as... E fui na procura de uma relação entre elas. Né? Porque isto seria constante para qualquer um tubo e nesses valores seria tudo constante. Claro que no trabalho usei muitos mais dados. E quando cheguei a este 0,75, aí essa curva fica toda maluca. Mas meu intuito é até 0,75. Coloquei no Excel e achei uma fórmula elevado a 4 com um coeficiente de correlação de 0,9987. Então, com essa fórmula, né, que vai de 0, aí eu modifiquei esta fórmula ainda, porque ela tem que começar em 0 e tem que finalizar aqui em um certo valor de 0,75. Então, só que encontrei um problema bem interessante. Esta parte de aqui, os valores não batem nessa parte.
não dá muito certo. Tinha erros de 10, 20%. Nessa parte tinha erros de 10 e 20%. Então, em alguns, nestas 10%, 20%, dava muito erro do real a essa fórmula. Aqui pode parecer que está tudo certinho, né? Mas quando se faz pedaço a pedaço, não deu certo. Aí, eu, isto me levou a uma outra pesquisa, que é o uso errado do coeficiente de correlação. Quando usamos coeficiente de correlação, ele usa uma média. Então, na média pode ser perfeito, porém neste pedacinho está errado, ou neste pedacinho final está errado. Então aí tive que criar um outro sistema para poder avaliar isso. Porque quando usamos o valor, usamos aqui esse, ou usamos este, ou usamos esse outro, a gente não usa média. Usamos um valor pontual. Como usamos um valor pontual, o que eu fiz? Valor real vezes valor simulado, qual que é a porcentagem de erro? Valor inicial, valor simulado, qual que é a porcentagem de erro? Valor inicial, valor simulado, qual que é a porcentagem de erro? E aí, minimizar esse erro, para que em cada ponto eu tenha certeza de que é o valor mínimo de erro. Então, esse foi o jeito para criar uma nova fórmula mais eficiente que criada com os coeficientes de correlação. Sim, estou me achando. Essa fórmula chamei de erro percentual unitário, para comparar esses pontos. Então, aí eu falei, por esses motivos, é uma outra pesquisa que também está publicada. Otimizei em função do erro percentual unitário, comparar cada um dos pontos calculados com seu respectivo valor real e comparar quantitativamente com a porcentagem. O segundo problema foi que as curvas ajustadas não simulavam os valores com uma eficiência aceitável, por isso foi usada uma técnica inédita no meu doutorado, e que eu modifiquei os valores originais a serem ajustados pelas curvas matemáticas. É minha fórmula de girar o universo. Como que girar o universo? Eu tenho alguns dados e a curva matemática. Só que a curva não está certa, tá? Não está dando os resultados certos. Então eu vou pegar os dados aqui, né, todos esses dados, e eu posso encolher os dados, eu posso expandir, eu posso girar os dados até que a fórmula matemática se ajuste. Essa foi uma outra pesquisa minha que já tinha esquecido, que humildemente chamam girar o universo, que eu pego os dados iniciais, em lugar de ajustar a curva aos dados, eu giro, comprimo, estico os dados para que se ajustem a uma curva. Não é tão maluco como parece, porém é uma ferramenta a mais. Então, se por exemplo aqui essa fórmula deu muito bem, se eu girar os dados 1 grau, pode dar melhor. Se eu giro menos 1 grau todos os valores, pode dar melhor. Se eu compacto aqui um pouco, pode dar melhor. Se eu compacto aqui outro pouco, pode dar melhor ainda. Então, isso que eu chamo de girar o universo. Mas acho que vou trocar para mexer no universo. Porque não só vou girar, senão eu vou mexer. Eu poderia até mexer esta planta em 3D. Mexendo isso em 3D, eu posso usar uma curva de ajuste simples para um problema mais complexo.
mas esses seriam outros 500. Então, aplicando essa outra fórmula, tá? Que seria, na verdade, eu elevei a 0,3 um dos eixos. Não sei porquê, esse valor de 0,3 melhorou o dobro. Todos estes trabalhos que ficam mexendo o universo estão me achando aí o gênio do Aladdin. Quando mexe o universo, tem esse valor de aproximadamente um terço, 0,3, 0,31, sempre aparece. Não sei por que sempre aparece esse número de 0,3. Então aqui eu peguei a fórmula, pontinho a pontinho, grau a grau praticamente. Eu criei esta outra fórmula com coeficiente de 0,999. Aí isso eu modifiquei, calibrei, usei o erro percentual unitário e também não foi girar o nível, foi mexer. Eu mexi numa das. O eixo X, o eixo X que modifiquei a um valor de 0,3, elevado a 0,3, e deu uma melhor correlação possível. Praticamente foi 10 vezes mais eficiente do que a fórmula comum. E a fórmula ficou assim, tá? Aqui, bom, não tem o valor B, está faltando isso. A fórmula ficou assim: y sobre d igual 333 b a 4 menos 3,45 b elevado a 3 mais 2,217 b a 2 mais 0,097 b, onde b vai ser Q. Temos como dado. N temos como dado. Raiz de I temos como dado. D a 8 terços temos como dado. Todos esses elevado a 0,3. Então aqui todas as variáveis geométricas são colocadas para achar esse coeficiente B. E para quem está pensando, se é B de Bruno. Todos os dados são colocados aqui no valor de B. Substitui o B usando o Excel aqui no y sobre d. E aqui já tenho y sobre d, que seria o valor que estou procurando. Então aqui temos um exemplo. Tendo uma vazão de projeto 0,0015, é dada a vazão, declividade 0,04, também é dado, MANI 0,023, concreto dado, e um diâmetro que eu posso chutar, né? Como colocaria no Excel, eu chuto os diâmetros e já verifica se está certo. Determinar a lâmina da altura líquida. Bom, usando uma resolução interativa com a HP com um erro menor de 0,0000005, não, 1, determina-se um valor assim, com as esta fórmula de aqui. Aqui, esta fórmula, o ângulo θ 1852. E o y sobre d 0,1995, para esse exemplo. Agora, eu apliquei a fórmula de cálculo direto, que dá para usar no Excel. O B deu esse valor. E agora o y sobre d 0,1989. E aqui 0,1995. Erro de 0,007. Ou seja, um erro de nada. E o ângulo θ nem me interessa também, porque meu intuito é o y sobre d, que tem um erro de 0,007. 0,0069. Vamos exagerar um pouco. Então eu apliquei isso a todos os pontos, desde o 0 até 75%, para analisar que tal certos estão meus dados. Eu falo,
A diferença entre o valor y sobre d iterado e do calculado de forma direta é de 0,0000538. É um erro unitário de 0,26%. Ou seja, de 100 reais eu erro 20 centavos, 25 centavos. Tá bom, 27 centavos. Então, o erro máximo a ser encontrado em qualquer um cálculo futuro foi de 0,89%, para o valor de y sobre d 0,31. Ou seja, para o valor de y sobre d é um pior erro encontrado, justo 0,31. A fórmula fornece o valor de 0,3072, ou seja, um erro de 0,003. Ou seja, erros pequenos. Todos os erros estariam aqui, acumulados. Eu fiz para que, se você colocou 0 aqui, começa o erro, né? Quando você vai subindo, esta seria o y sobre d, os possíveis erros, eu coloquei que fique assim mexendo até o valor de 0,75, que seria nosso alvo, todos ficarem na menor faixa de erros, de 0,5%. Na verdade é 0,08. Aqui não chega a 1% de erro, é menos do que 1%. Ou seja, praticamente não teria um erro quando você faz um projeto de esgoto. Então a fórmula foi validada, né? Então eu consigo usar essa fórmula. Bom, agora eu coloquei no Excel e vou dar para vocês já a fórmula. Vazar o 0,0015, money é colocado aqui, a declividade é colocada aqui. Aqui é chutado o diâmetro. Então vamos colocar chuta o diâmetro, 0,15. E aqui ele já determina o B e já substitui o B. E ele já me dá o y sobre d numa fórmula de cálculo direta. Se eu quiser, aqui eu já tenho o θ, a área molhada, perímetro molhado, a velocidade, força atrativa, numa seção circular. Então, para um diâmetro de 0,15, nestas condições, o y sobre d dá 0,19. Eu vou trocar por um diâmetro de 10, então vou trocar por um tubo menor. Aí já dá um y sobre d de 0,34. Isso eu teria que fazer iterando, tentativa erro, tentativa erro. Por que me dei todo esse trabalho para fazer isso? Para quando eu coloque aqui a minha rede de esgoto, né? Tenho uma rede de esgoto, aí aqui temos coletor, outro coletor. Bom, aqui teríamos nossa rede de esgoto. Então, eu uso uma fórmula Excel para este pontinho. Daqui passo para esse outro. Já vinculo no Excel. Aqui tem um outro. Aí vinculo esses dois. Eu vou somar a vazão desses dois. Vai vir para aqui. E aqui já vem um outro tubo. Então, usando este Excel, consigo fazer tudo isso. Tem software? Sim. Tem um software chamado SewerCAD, que Sewer é esgoto em inglês, ou CPCAD também, mas todos eles precisam de licença. Não achei um software de graça que faça o esgoto. Toda seria a versão estudantil para fazer o esgoto. Mas eu vou pegar uma versão estudantil para fazer esse SewerCAD. Meu irmão sabe fazer com SewerCAD, mas falou que não é difícil não. Eu vou fazer isso também.
Mas aí quando tiver tempinho. Então, por enquanto, aí uma forma de fazer de uma forma mais fácil seria no Excel. Então, aqui tu veria A, não sei colocar A, tu veria A1, A2, tu veria A, mais tu veria B, mais C, mais D. E aí você fica armando uma folha Excel com todos os cálculos. E aí, colocando esta fórmula, copiando e colando, consiga fazer tudo isso. Ou seja, o único teria que modificar isto de aqui, que vai incrementando a vazal, coloca aí a declividade de cada um, e com o Excel consiga fazer. Então, essa seria um brinde que estou dando aí para vocês, essa planilha. E vamos usar aí para a próxima semana, né? Vou tentar fazer um exercício real, como sempre, para resolver isso. Daqui a 2 semanas acho que vou ter o tempo, se ainda temos aula, né? E eu vou procurar o SewerCAD, resolver via software, assim como fizemos em água potável. Bom, aí como eu não tinha nada mais o que fazer, aí eu criei o mesmo para uma canal trapezoidal. Aqui não tem diâmetro. Criei o mesmo para uma canal trapezoidal. Mas e o canal trapezoidal, como que deu certo esse canal trapezoidal? Se é tentativa erro. Bom, em modelos matemáticos tem uma fórmula de aproximação. Acho que é método de Simpson, método modificado de Flanders. Não, chama método de Simpson mesmo. Então, aqui uma fórmula que você chuta um valor, tipo 5, ele vai diminuir a 4. Aí você inclui esse 4 e ele vai dar 4.9. Coloca esse 4.9 e vai dar 4.1. Coloca esse 4.1 e vai ir 4.5. Então, qualquer um valor inicial que você coloque, no final, após umas 10, 3, 4 iterações, vai chegar no resultado final. Então, é um método matemático em que coloque o número que você coloque, vai chegar no resultado final usando essas iterações. Lembro que eu usava uma espécie de integração numérica. Então, aqui colocando todos os dados, eu programei esta fórmula. Por que não abre? Bom, acho que com este daqui. Então, essa fórmula de tentativa-erro, método de Simpson, Simpson modificado, é esta daqui. Esse professor não tinha nada o que fazer. Elevado a 3 quadrados. Nossa, meu, como que eu fiz esta coisa? Tô maluco. Realmente pirei para fazer isso. Por quê? Porque o H-Canales ele faz por mim. Então não seria necessário. O H-Canales já faz isso para mim. Então, usando o H-Canales dá. Seria só no caso maluco, né, de que você faça uma série de canais, que um canal junte com outro canal e que junte água para outro canal e você quiser fazer no Excel, aí poderiam usar esta fórmula usada com... não é Newton-Raphson, não é Simpson. Simpson é outro método. É um desses métodos matemáticos que a gente viu. Vimos justo com a sua turma métodos matemáticos usando computador. Também eu coloquei para uma seção quadrada. Aí nada demais, é só colocar ângulo igual a 90. Será que funciona?
funciona. E aí temos também o do triângulo simétrico, né? E de um triângulo retângulo. Isso eu fiz porque se alguém quer projetar uma sarjeta. Mas na verdade as sarjetas não são projetadas. Você coloca a sarjeta. Mas e se a água ultrapassar? Molha. Então o cálculo de sarjetas poderia ser feito via software, né? Mas ninguém faz. As mesmas sarjetas lá, coletores de água nas rodovias, né, que juntam a água para passar por embaixo da toda essa série de canalzinhos que juntam água para passar pelos bueiros. Todos esses valores poderiam ser feitos assim. Mas colocam aí o tamanho que tiver e se chover um pouco a mais, molhou, sem problema nenhum. Então, o interessante aqui seria este circular, aí o trapezoidal, aqui tem o quadrado. Bom, aqui eu já nem lembro como fazer. Então, foquem só no circular. Tá? Aí esse trapezoidal quadrado, usar aí melhor o, como chama? O H-Canales. Bom, então isso seria aí a nossa aula de hoje. Eu vou adicionar uma aula aí de canais usados em drenagem em rodovias aí para vocês.